Sabe o que me fez sair da periferia de um bairro chamado Guaianazes? Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Finalizei o meu treino aqui em casa e vou... Importante compartilhar um pouquinho da história. E não é só colocar o celular aqui no lugar. E não é compartilhando o que é certo ou errado ou editando regras ou muitas vezes querendo falar o que vai dar certo ou o caminho que você precisa seguir, até porque as pessoas elas são diferentes, elas pensam diferentes, têm histórias diferentes e às vezes o que serve para um não serve para outro, mas no fundo toda a história que a gente compartilha que é real, a gente precisa ouvir e tentar aprender que seja um pouquinho. Eu saí de um bairro simples, periferia, Guaianazes, ali depois Corinthians e Itaquera. E a gente sabe que quem nasce na periferia, teoricamente, tem menos oportunidades, né? A gente sabe disso na prática. E esse vídeo não é um vídeo para romantizar, ou não, muito pelo contrário. A gente ama a periferia e aprendi muito dentro da periferia. Mas é contar um pouquinho de tomadas de decisões, né? O que eu fiz durante essa minha jornada para que eu possa me transformar hoje em um empresário, né? Me transformei em um empresário, um CEO da Forbit, primeira academia de musculação penaria do Brasil, mas antes disso tive uma jornada maravilhosa como personal trainer, atendendo diversos atletas, formadores de opiniões, artistas, cantores sertanejos, Fernando, Hugo Pena, Munhoz e Mariano, Luísa Sonza, Lauana Prado, Mirelle Ceará, Craque Neto, enfim, atendi muita gente, né, muita gente. Maíra Cardi no começo da sua carreira, as Paniquetes, tem uma história muito boa na educação física. E o que eu fiz, né, para realmente, eu não digo vencer, mas o que eu fiz para poder sair da periferia e realmente me tornar um professor das estrelas, me tornar um professor com ticket médio mais caro, se posicionando, criando mais autoridade, né, e hoje empresário. Sabe que existe um caminho muito importante que a gente tem que seguir, que se chama viver o que prega. Viver o que prega, independente da situação, independente de onde você esteja, independente daquilo que está em sua volta, você precisa ser inspiração e motivação. E foi isso que eu me agarrei e foi isso que eu consegui, durante todos esses anos, colocar como combustível diário, enquanto eu estava ali na periferia. Inspirar e motivar pessoas através da prática da atividade física. E o esporte ensina isso, né? O esporte te dá disciplina, o esporte te abre as portas, o esporte te transforma. Eu me tornei embaixador da Puma a partir do momento que eu decidi e comecei e coloquei na cabeça que eu queria correr o mundo, né? Queria viajar, queria conhecer o mundo. Eu falei, vou conhecer o mundo correndo. Então eu me predispus a correr, a se desafiar. Fiz 14 maratonas, né, pelo mundo, aqui no Brasil, ultra maratonas. Me tornei embaixador da Puma durante 10 anos, uma década. Então me abriu muitas portas. Aí o esporte já começa a te abrir as portas, né? Depois fui embaixador da Movement. E esse relacionamento, esse network, ele é muito importante para abrir as portas para nós. Mas Stank, mas o que te fez virar a chave da periferia? Como você saiu da periferia? Decisões. Há momentos na nossa vida que a gente precisa tomar decisões. Decisões de ser uma pessoa melhor. Eu digo melhor quando você sabe onde você está e onde você quer chegar. Como se fosse um GPS, né? Tem o meu ponto de partida, tenho o meu destino final, mas eu sei que esse caminho é o processo que eu vou ter que seguir
me dedicar, ter resiliência, correr atrás para que eu possa alcançar o meu destino final, e foi o que eu fiz. Enquanto morava na periferia, cara, aproveitei muito, tenho amigos até hoje, conheço, né, puta, Deus e o mundo lá, aproveitei muito, inclusive dava muito trabalho, mas eu sempre tive dentro de mim, assim, que eu tinha que sair dali, né? Tinha que sair dali, queria conhecer o mundo, ter outras oportunidades, e a ambiência é importante para isso, né? Infelizmente, há momentos na nossa vida, ou felizmente, que a gente tem que tomar decisões. E às vezes essas decisões, elas caminham em silêncio, em um momento que é só seu, que não aparece nas redes sociais. É um momento que você não espera aplausos, não espera like. É um momento seu de tomada de decisão. Eu quero mudar, eu vou conseguir. E isso é só você que sabe. Não adianta eu aqui editar regras. Faça como eu fiz, mude e tal. Não, você sabe o teu momento certo, você sabe onde você quer chegar. Mas o ambiente te molda sim. Isso ajuda. Foi o que eu fiz para poder, né, sair dali da periferia. Entrei na Runner no começo, não foi fácil. A Runner, uma experiência, foi uma escola maravilhosa. Cheguei a morar num motel, isso é muito engraçado, né? Eu dormi alguns dias em um motel ali na Santa Cruz para economizar dinheiro. Então, Zona Leste era longe, né? Como é que eu vou voltar? Imagina, o primeiro salário eu peguei um carro, trânsito, quem conhece sabe, Zona Leste é muito trânsito, então eu acabei dormindo, né, alguns dias aí durante um bom tempo em um motel na Santa Cruz. Então uma história bem bacana, não é fácil para você entender que não é fácil. Aí da Runner eu fui para Biorritmo, depois eu tive uma história legal com o Rafael Vizelini, onde realmente eu consegui aprender ali o trabalho integrado, né, a experiência e a vivência de você atender 2, 3, 4 alunos no mesmo horário e você criar um ticket médio mais caro, ter um ambiente onde os alunos vão até você. Então isso me ajudou muito financeiramente, me ajudou com a autoridade, me colocou realmente no mercado, e foi essa junção do esporte, né, a partir do momento que eu decidi correr, né, virar inspiração através da corrida, e também quando eu decidi que eu não queria mais dar aula ali na Zona Leste. Né, não me via mais ali atendendo na academia de bairro, que inclusive maravilhosa, que experiência fantástica, mas eu tinha que sair dali, né, por algum motivo maior. E a ambiência te molda. Quando eu vim mais pro lado de cá, realmente as oportunidades começaram a surgir. E aí eu entendi que eu não tinha que voltar para lá. E comecei a dormir e ficar mais pro lado de cá. Então dormi no motel, depois dividi apartamento, depois morei um bom tempo com a Lizzie Benítez, a Paniquete, minha parceiraça, ex-Paniquete na época, né, ela era Paniquete. Fiquei um tempão, morei com Erasmo Viana, então foi me abrindo outras portas também, e esse ambiente foi me colocando com pessoas, né, pessoas que realmente eu olhava e eu falava, poxa, eu quero ficar assim, eu quero chegar assim. E aí as coisas foram fluindo. E sempre muito dedicado, isso aqui eu levo para o meu time hoje. Não importa onde você nasce, as circunstâncias que você está, comece, faça acontecer, dê o seu máximo, faça acontecer na situação que você está hoje. Eu não tenho academia, eu tenho um peso, um kettlebell, faça acontecer, dê o seu melhor, que alguém está te olhando e as portas vão abrir. As pessoas, elas esperam sempre o melhor momento para elas poderem começar, e eu acho que o erro está aí. Você precisa começar do jeito que você tá, com medo. O medo faz parte. Você acha que eu não tive medo quando eu saí de Guaianazes? Lógico que eu tive medo. Lá eu estava na zona de conforto. Mas é importante o medo, até para você vencer esse bloqueio e sair da zona de conforto. Aí você consegue entender o tão poderoso que você é. Mas compartilhar isso com vocês, eu acho legal justamente porque hoje eu estou num lado oposto. Eu estou como empresário, como CEO,
E às vezes as pessoas olham e falam, poxa, quem não conhece a história, para ele é fácil. Olha aí, não, eu continuo na batalha, continuo na guerra, trabalhando, mais de 1 ano e meio sem férias, trabalhando árduo todos os dias, mas poucas pessoas conhecem a história. Sabe, né, não sabe da luta, não sabe onde nasceu, não sabe todos os perrengues que nós passamos para poder chegar até aqui. Mas tudo isso é gostoso porque nos fortalece de uma certa maneira. E é importante compartilhar isso, não editando regras, falando faça isso que você vai conseguir atingir o sucesso. Não, não. Eu não estou aqui para isso e esse canal não é para isso, mas é para mostrar a vida real. Vida real de um garoto de periferia que se tornou um atleta correndo 14 maratonas, embaixador da Puma durante 10 anos, embaixador Movement durante alguns anos também. Lancei o meu livro, que é da Zona Leste para o Mundo, correndo as maratonas, me tornei personal das estrelas, rodei Brasil ministrando curso para professores e hoje CEO e fundador da Forbit Gym, franqueando para o Brasil inteiro, franqueados entrando e comprando esse sonho, essa história, e a gente, né, continuando aí na batalha, na luta diária, trabalho duro, sem desmerecer ninguém, sem xingar ninguém, sem falar que nós somos melhores do que outras pessoas, e sempre com muita lealdade a gente segue crescendo. E esse vídeo é justamente para que você possa, né, quem estiver assistindo, entender que não é fácil, mas que em algum momento da tua vida você precisa tomar decisões. E foi uma decisão que eu tive que me fez sair da periferia. Um desejo em me tornar um professor com excelência, me tornar um professor com autoridade, ganhar mais, cobrar mais caro, cobrar R$300 a hora aula, R$400 a hora aula, sair ali de um ticket médio, né, muito inferior, me tornar referência. Para eu chegar nisso, eu tive que tomar a decisão e mudar o meu ambiente. Então isso não é uma regra, mas é algo que funciona. E preciso olhar com muito carinho. No mesmo lugar, se você continuar, existem duas dores, né, que você vai sentir. A dor do processo da mudança, quando você muda o ambiente também dói, quando você bota na cabeça, eu vou prosperar, eu vou crescer, eu quero me tornar um cara melhor, eu quero chegar lá. Existe um processo para isso e uma dor, e você vai sentir. Mas também existe a dor de você se manter parado no mesmo lugar e falar, eu poderia ter tentado, eu poderia me tornar um cara melhor e eu não consegui. Então eu optei em viver o processo, sentir na pele a dor do crescimento, né? A dor do crescimento, mas é muito importante. Então cabe a você escolher o teu caminho, né, que você quer seguir, tá bom? Então é isso, da periferia, Guaianazes, amo de paixão, para CEO e fundador da Forbit Gym, primeira academia de musculação plenaria do Brasil. Já estamos com 22 unidades, 4 em funcionamento, as outras sendo implantadas em diferentes regiões do nosso Brasil. E é isso, a gente segue trabalhando, segue crescendo, segue fazendo história e inspirando e motivando as pessoas através de histórias reais, né? Histórias que de verdade não existe mentira, não existe papo furado, realmente trabalho duro, árduo todos os dias. E é isso, não esquece de encaminhar esse vídeo para outras pessoas, de curtir, de comentar, seguir aqui no canal, isso é importante. Podem mandar sugestões também do que vocês querem que eu gravo. Tem muita história bacana. E vamos pra cima, galera. Fiquem com Deus. Um feliz 2026, entrada em 2026, já antecipando. E tamo junto. Valeu.